Vamos meditar na palavra do Senhor hoje, no livro de Mateus, capítulo 13. Vamos orar, que Deus possa ministrar em cada coração. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer mais uma vez. Obrigado por essa oportunidade de podermos, Senhor, ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Senhor, que cada semente, Senhor, que sai do Teu trono encontre terra fértil em nossos corações. Ministra as nossas vidas. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Seu nome seja glorificado. Cerca, Senhor, cada entrada, cada saída das nossas almas. Que sejamos, Senhor, tocados pelo Teu Espírito Santo. E que esta mensagem, Senhor, chegue até os confins da terra e alcance, Senhor, corações as quais o Senhor preparou para ouvir a Tua palavra, aonde eles estiverem. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém? Nós vamos meditar na palavra do Senhor. E eu peço para você, em especial, principalmente você que estiver assistindo e ouvindo essa mensagem pelo YouTube, pelo nosso canal do YouTube, peço que você ouça até o final para tirar suas conclusões, porque às vezes é difícil nós entendermos alguns conceitos se nós não tivermos paciência e esperar Deus trabalhar no nosso coração. Amém? Mas eu tenho certeza que Deus quer falar com a tua vida, com o teu coração, então que você possa oferecer esse momento a Ele. Aleluia. Palavra do Senhor, nós vamos meditar nesta noite, no livro de Mateus, capítulo 13. Irmãos, o que nós vamos falar aqui, todos nós já lemos, já conhecemos, né? A palavra de Deus já nos ensina o que nós vamos falar aqui, mas às vezes nós não temos de fato, não temos consciência, né? A realidade, não entendemos a realidade disso. Todos nós temos que tomar muito cuidado com as nossas sementes, mas também com os nossos solos. As nossas palavras são muito importantes. Ela define o curso da nossa vida, né? Tiago diz que a nossa língua é um leme e define direções, né? Então, se você quer saber aonde você estará daqui a 5 anos, presta atenção no que você está falando hoje, porque o que você está falando hoje vai determinar o curso que você vai perceber anos adiante. Então, o que você está falando hoje é o que você de fato acredita, é o que você entende como verdade. E é esse caminho que você vai seguir, porque esse é o seu entendimento, essa é a sua visão, essa é a sua direção. Então, cuidado e reflita o que falamos, porque o que falamos é o que cremos e o que pensamos. Ele define o caminho e a rota que nós tomaremos e aonde nós chegaremos daqui a alguns anos. Portanto, se você quer avançar em Deus, crescer e cumprir o seu destino em Deus, seu propósito em Deus, o plano de Deus para você, o sonho de Deus para você, se você quer isso, então você precisa ter cuidado, disciplina com as palavras. Eu me vigio para concordar com o que a palavra de Deus diz a meu respeito, porque a verdade não é o que eu vejo nem o que eu sinto, a verdade é aquilo que Deus diz a meu respeito. Mas hoje eu quero avançar um pouco mais nesse sentido. Não é só as nossas palavras que definem o nosso destino, também os nossos relacionamentos.
O ambiente ao seu derredor também vai definir onde você vai chegar. Eu quero usar aqui como ilustração a parábola que o Senhor Jesus contou do semeador, né? Tão conhecida. Em Mateus capítulo 13, verso 38, Mateus 13, 38, o Senhor diz que o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Quantos são filhos do reino aqui? Amém? Então a Bíblia fala que você também é uma semente. Você é filho do reino, E sendo você uma semente, tudo que é necessário para lá na frente você alcançar, cumprir o plano de Deus de frutificação, já está dentro de você. Dentro da semente de qualquer planta, já está tudo em forma de semente que é necessário para depois os frutos aparecerem. Então você é esta semente. Por isso, é importante você entender o seguinte: quando a semente não é bem sucedida, onde é que está o problema? Veja, nós cremos que a semente que Deus criou, ela é perfeita, amém? Ela já vem pronta, com todos os nutrientes, com todos os requisitos, com toda a grandeza e a majestade, onisciência, onipotência inexplicável de Deus. Com todos os atributos necessários para que aquela semente possa crescer e germinar e seguir o seu curso. O propósito pela qual ela foi gerada. Então, na semente não há nada de errado, ela é perfeita. Ela foi criada por Deus para um propósito. Mas se ela não germina, se ela não prospera, se ela não dá certo, aonde está o problema? No solo que ela foi plantada. Está entendendo? O problema não é a semente. Eu sei que, invariavelmente, nós sempre procuramos o erro em nós. E todas as vezes que nós sentimos ou percebemos algo errado, nós pensamos, tem algo errado em mim, tem algo errado, eu fiz algo errado, nós focamos em nós. Mas presta atenção, o seu foco às vezes precisa estar no ambiente ao seu redor. O solo que você tem permitido ser semeado. Porque você é a semente. Em que solo você vem vivendo? De que solo você vem se alimentando? De que contexto você vem tirando nutrientes para se fortalecer, para crescer, para desenvolver, para continuar acreditando, para continuar avançando, para cumprir o propósito qual a sua espécie de semente foi gerada por Deus? Quando foi a última vez que você arou a terra, que você trocou o solo, que você teve o cuidado de olhar para o ambiente ao qual você vem sendo gerado? E aí, nesse mesmo capítulo, a partir do verso 3, o Senhor conta a parábola. Ele diz: e de muitas coisas vos falou por parábola, dizia: eis que o semeador saiu a semear. Cristo é o semeador, ele disse que a semente é a palavra, mas ele diz que nós também somos a semente. Isso significa que no dia que você recebeu a palavra, que é o próprio Cristo, você se tornou semente também. Semente do reino. Há um plano, Deus planejou algo a seu respeito, que só você pode cumprir. Deus plantou você neste tempo, neste país, nesta igreja. Deus plantou você porque tem algo que é através de você que Ele vai cumprir. Está entendendo? Há um plano, há um destino a ser cumprido, sim. Você vai ouvir pessoas que não, dizendo que não, que tudo é uma questão de acaso. Não é. Deus é um Deus de planos, propósitos. Deus é um Deus até de datas. Está entendendo? Deus planejou algo ao seu respeito. E a ilustração bíblica é: você é uma semente, e o semeador saiu a semear. E uma parte do que ele semeou caiu à beira do caminho. E vindo as aves, comeram. Jesus depois explica que essas aves aqui são demônios.
Isso significa que existem demônios que estão ao nosso derredor. Nós estamos semeados às vezes e o ambiente ao nosso derredor é de terra batida. Entende? Por quê? Porque tem ataques malignos. Depois ele diz mais: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outro, enfim, caíram em boa terra, e deu fruto, a 100, 60 e 30 por um. Agora, queridos, presta atenção, deixa eu te fazer uma pergunta. Em alguma dessas sementes aqui tinha problema? O Senhor falou, essa semente que caiu aqui entre os espinhos, coitada, ela estava defeituosa. Tem isso aí escrito? Essa semente aqui que caiu no terreno pedregoso, tadinha dessa semente, ela realmente não tinha muito futuro, tinha problema nela. Tinha problema em alguma semente? Não. Não. Mas por que então que teve uma semente que frutificou tanto, cresceu tanto? Ah, deve ser porque ele é muito inteligente, deve ser porque ele é muito sábio, deve ser porque tem muito dinheiro à disposição, deve ser porque teve sorte, entende? Esse é o homem natural que não conhece a Deus avaliando, e é muito comum os irmãos ficarem também se avaliando, dizendo isso, tem irmão que frutifica mais, mas também, né, fazer o quê? Olha o pai e a mãe que ele teve. Então ele está sempre achando que o segredo é a semente, mas o Senhor diz que o segredo não é a semente é a mesma, o potencial da semente é a mesma, em toda a semente, o que varia é o ambiente ao redor de cada uma delas. O ambiente, sim, talvez gere oportunidades diferentes. É disso que eu quero falar com vocês nessa noite, é sobre isso que eu quero chamar a nossa atenção para refletirmos o que a palavra de Deus tem para nos ensinar nessa noite a respeito dessa passagem. Mas eu creio que você já entendeu aonde Deus quer nos levar o nosso entendimento. Por isso eu vou dizer para você, o lugar que você vai alcançar em Deus depende do solo que você permite ao seu derredor. E muitos de nós permitimos muitas coisas, entende? Pastor, mas não foi Deus que nos plantou aonde estamos? Queridos, até as plantas, é possível você extraí-la daquele solo e replantá-la em outro lugar. Ou simplesmente substituir a terra, colocando novas terras e novos nutrientes. Eu sempre, desde pequeno, sempre ouvi a minha mãe falar, não importa aonde você mora, quem faz o ambiente é você. Ou seja, quem escolhe as companhias é você. Mas diferente das plantas, nós temos que ficar atento. A hora que Deus diz para sairmos da nossa terra, da nossa parentela. A hora que Deus diz para Ló sair de Sodoma e Gomorra e caminhar por toda a campina. A hora que Deus diz para Jonas sair de um lado e ir para o outro. A hora que Deus diz para Paulo sair de uma cidade e ir para outra. Porque ora pode ser tempo de você ficar em Jerusalém. Ora é tempo de ir para a Judéia. Ora é em Samaria. Ora até os confins da terra. Então você pode sim mudar o solo em seu entorno, segundo a direção e o discernimento do Espírito que há em você, para que você não seja sufocado pelos espinhos. Talvez alguns estejam pensando, pastor, traduz melhor o que você está querendo dizer. Muito bem. Então eu vou dizer que essas coisas que o Senhor menciona aqui, são pessoas. Tem gente que é espinho na carne. Ele cria um ambiente cheio de espinho. Na Bíblia, o espinho é símbolo de maldição. É do pecado, é da carne. Às vezes você permite pessoas perto de você que são espinhentas, que são espinhosas, são ervas daninhas. Entende? E elas não te colocam para cima, elas não te deixam avançar, porque o espinho sufoca, diz a Bíblia. Você quer sonhar alto, ela fala, isso é muito grande para você. Pessoas que nada que você faça está bom, ela sempre te critica.
Às vezes você está lá tentando ajudar, tentando mostrar que você quer fazer aliança, que você está jogando no mesmo time, que você quer construir junto, e que aquela pessoa sim é importante para você, mas nada do que você faça está bom. E pelo contrário, ela está sempre desconfiando, ou ela sempre está jogando palavras de depreciação, está sempre questionando a sua capacidade, sempre questionando as suas intenções. Nunca tem uma palavra de ânimo para te dar, e dificilmente tem um sorriso para te oferecer, e sempre te coloca para baixo, gerando em você sentimentos ruins, e cada vez que você tenta se mexer, você sente os espinhos. É um espinho na sua vida. Afasta dele. Ele vai impedir você de atingir o seu potencial em Deus. Ah, pastor, não fala isso não. Nós não somos a igreja da misericórdia, da graça. Nós não somos a igreja do amor, da misericórdia, do perdão, da paciência. Somos tudo isso. Mas nós não somos Deus que trata com cada um. Nem o semeador que cuida de cada semente. Porque o único que é capaz de tirar as pedras e os espinhos da vida dessas pessoas é Deus. O nosso papel é ter misericórdia, não odiá-los, e com o coração sincero orar por eles, porque assim como eu peço para que Deus todos os dias abra minha visão e meu entendimento, e eu saia da ignorância, que se suceda da mesma forma sobre a vida deles, para que nem eu, nem eles andemos em engano. Então, eu não estou falando de repudiá-los, ou de amaldiçoá-los, ou de rejeitá-los, mas de andar juntos, quando é tempo de apartar. É tempo de estarmos longe, não porque queremos, mas porque é tempo. Quem dirá aqueles que são espinhos e que te impedem de crescer, e que você permite que atrapalhem o seu crescimento em Deus. E aqui nós estamos falando de aspecto espiritual. Eu não estou falando para você agora se separar da sua esposa porque ela é o seu espinho na carne. Não é disso que nós estamos falando. Não estou falando para você romper a sua aliança familiar porque só tem espinho neste relacionamento. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da sua caminhada em Deus e os propósitos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua semente, o seu chamado, o seu ministério, porque todos nós fomos chamados e um dia prestaremos conta, porque fomos chamados para um propósito. Não permita que pessoas espinhosas impeçam você de avançar em Deus. Porque quem dará conta a Deus é você, não ele. Portanto, há pessoas, sim, que o inimigo coloca no seu caminho só para te impedir de avançar, fazendo você questionar o quanto Deus é contigo, o quanto você é merecedor, o quanto você é digno, o quanto você é capaz, o quanto você tem direção de Deus, quanto Deus está com você de fato, e até mesmo o quanto de fato Deus te ama. E queridos, é muito fácil identificar pessoas espinhosas através de posturas, atitudes e palavras. Ou seja, pelo fruto conhecereis. O fruto dela é amargo. É de falta de consideração, de desrespeito, falta de misericórdia, de desdém, de inveja, de ciúmes. São só frutos amargos. E muitas vezes nos deixamos nos cercar deste solo. Somos uma igreja da graça, da misericórdia, mas não confunda as coisas.
Não permita. O plano, o propósito de Deus na sua vida é mais importante do que qualquer coisa. Tem gente que é espinhoso. Essa pessoa que é espinho na sua vida, ela tenta abafar, tirar os seus sonhos. Entendeu? Diminuir o valor das suas experiências. Fica falando dessa forma, não. Isso aí não foi um milagre assim, né, tão grande. Ou então aquela situação que ele fala, isso aí qualquer um faz. Né? Ela nunca fala, parabéns, que legal, fiquei feliz por você ter conseguido. Pessoas que falam isso para você são espinhos na sua vida. Elas estão impedindo você de germinar e florescer. Mas além dos espinhos, tem pedras também. Né? Tem gente que é pedra na sua vida. O que a pedra faz? Ela impede a raiz de aprofundar. Entende? Tem crente, né? Tem pessoas que é pedra. Pedra do quê? Pedra de tropeço. Você fala de coisas que exigem fé e ele diminui a sua fé. Ele quer diminuir o que você crê. Né? Não fica pensando assim, não vai acontecer desse jeito, não. Está cheio de palavras negativas ao seu derredor. Então veja, queridos, o problema não está na semente. A semente é perfeita. O problema está no solo ao derredor. Por isso, o solo é tudo. Mas quantos de nós percebemos isso? Quantos de nós avaliamos os nossos relacionamentos? Porque o valor do seu relacionamento, ele é medido se ele contribui para você avançar em Deus. Porque não há neutralidade. Pessoas que não contribuem para você avançar em Deus, em algum momento, elas vão te impedir de avançar. Seja por uma razão ou outra, mas não há neutralidade. Por isso é importante que você defina quem deve estar próximo de você. Porque isso vai ser o solo aonde a semente vai poder germinar ou não. Se você não tem frutificado tanto quanto você gostaria, porque talvez chegou a hora de dar uma limpada no terreno. Sabe, queridos, talvez essa palavra não faça o menor sentido na vida daqueles que não estão nem aí para o que Deus pensa dele. Se ele tem ou não tem propósito de Deus para a vida dele. O que Deus espera dele. Ou se ele está ou não está debaixo dos planos de Deus. O que ele quer são só as bênçãos que Deus tem para a vida dele. Mas para aqueles que estão buscando ouvir a voz de Deus, ter discernimento de espírito, sabedoria e obedecer, para que se cumpram os sonhos de Deus, para aquele que tem um coração ardente de avançar em Deus, está entendendo o que eu estou dizendo? Eu sei que pode parecer uma palavra dura, mas não é. É só uma palavra séria de Deus. O plano de Deus para você é muito importante. O que Deus tem para você é extremamente importante. Por isso o ambiente onde você se coloca, onde você se planta, é fundamental. E o impacto que o solo ao seu redor pode fazer nestes planos. Eu estou falando de uma pessoa que nasceu com o propósito de ser um cientista que vai descobrir a cura do câncer, mas que começou a caminhar com pessoas que te levou para as drogas, e você sequer fez uma faculdade. De pessoas que nasceram com o propósito de ser uma mãe, uma genitora exemplar, com a missão simplesmente de gerar um John Wesley e impactar a humanidade, mas foi levado ao suicídio em função de espinhos em sua volta, de pessoas que foram chamadas para formar outras pessoas, influenciando crianças que iriam propagar o evangelho, mas não estão nos ministérios infantis. Pessoas que não estão nas reuniões de intercessão. Pessoas que deveriam estar em posições de comando em nações, mas nunca estiveram lá. Porque o solo ao seu redor os impediram. Você quer estudar nos Estados Unidos? Sua
pobre, você mal fala português. Ah, você não vai dar em nada na vida, você não vai prestar para nada. Ah, isso aí não vale o prato que come. E sonhos são ceifados antes que a semente germine. Entende? Você vai se tornar, eventualmente, semelhante àquela pessoa com quem você anda continuamente. Então, aquele velho ditado, né? Me diga quem tu andas, que eu direi quem tu és, tem um fundo de verdade. Se você anda continuamente com alguém, vai ter uma troca ali, vai ter né? E você vai se tornar parecido com ele. Então, é preciso ensinar isso para os nossos filhos. É preciso nós mesmos praticarmos. Tem gente que ele só envenena o ambiente. Esse veneno passa para você. Já aconteceu algum dia que você sente que você está mal, você se sente seco, você fala, nossa, eu não estou sentindo vontade de orar, eu estou numa fase de sequidão, o que está acontecendo? Quando vem sequidão na sua vida, o que você tem que fazer? Investiga o seu ambiente. Tem alguém que está sugando toda a água da sua vida. Tem alguém que está puxando. Como que faz isso? Com palavras de morte, sentenças de morte, palavras de incredulidade. São ervas daninhas. Quando você cria esse ambiente, o solo, a semente é boa, mas você está infectando o solo, contaminando o solo, não vai atingir. Depois vai ter que tirar e desintoxicar. Ah, que isso, pastor? Essas coisas não me atingem. O sangue de Jesus tem poder. Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nada me atinge. O que vem de baixo não me atinge. Vou falar igual eu falava quando era adolescente. Senta no formigueiro para você ver. Meu querido, nós somos carne. E a palavra do Senhor diz que a nossa carne é fraca. O inimigo tenta lançar dardos, espinhos e atingir a nossa alma. E uma das principais formas é com palavras, gestos e atitudes, posturas. Porque a nossa luta não é carnal, é espiritual. Ele vai sempre tentar te abater, minar a sua fé e roubar a sua alegria. Tinha um irmão que tinha um jardim na casa dele, né? E ele conta que todo o jardim era verde, mas no meio do jardim tinha um pedaço grande que ele já tinha feito de tudo e a grama não crescia. Quando crescia ficava aquele verde meio amarelado, meio doente, sabe? E ele chamava o jardineiro, e aí o jardineiro jogava lá um adubo, né? E ele fazia um monte de coisa e nada resolvia. Aí um dia apareceu um outro jardineiro e falou o seguinte: tem um problema no solo do seu jardim. Nós temos que tirar toda a terra, arrancar toda a terra e colocar outra. Ele falou, tá bom, então vamos fazer. Ele pegou, arrancou toda a terra, né, e colocou outra terra. O que aconteceu? O jardim dele ficou todo verdinho. Qual que é a conclusão? Que aquele pedaço da terra estava contaminado. Então não adiantava colocar adubo, colocar remendo. Ele tinha que trocar aquela terra, porque toda a terra em volta estava contaminada. Não importa a qualidade da grama, a grama era excelente. Já não conseguia mais vencer a contaminação, por isso que não avançava. Está entendendo? Por isso que não avançava. Você é uma semente do rei. O problema não está na semente, o problema está no solo ao seu derredor. Pastor, não sei não. Essa mensagem não é muito teológica. Então, para deixar nossa teologia em paz, vamos para a palavra de Deus? Vou te dar alguns exemplos na palavra de Deus. O primeiro exemplo que eu quero te dar é o exemplo de Abraão. Lá em Gênesis, capítulo 11, verso 31. Gênesis 11, verso 31. A Bíblia fala que Deus chamou Abraão e falou para ele o quê? Abraão,
eu tenho algo para fazer na sua vida. Mas é o seguinte, sai da tua cidade e deixa a tua parentela. Pastor, por que Deus pediu um negócio desse para Abraão, tadinho? Simplesmente por quê? Porque Abraão é a semente, mas se ele ficasse naquele lugar, a semente seria abafada. Então Deus falou, sai desse ambiente, vamos criar outro ambiente para você florescer e se tornar o que depois se tornou. Mas a Bíblia fala que Abraão, ele não respondeu rapidamente. Ele obedeceu pela metade. Ele saiu da cidade, mas levou o pai dele junto. Né? E qual que era o nome do pai dele aqui, que nós vimos? Verso 31, diz assim, tomou Tera a Abraão, seu filho. Como é que era o nome dele? Tera. Sabe o que significa Tera em hebraico? Surpreendentemente, atraso. Põe no Google aí. Ou você acha que o meu hebraico é fluente? Dicionário bíblico. Atraso, Tera, atraso. Esse é o significado do nome do pai de Abraão. Atraso. Sabe o que atrasa o cumprimento das coisas de Deus na nossa vida? Pessoas que estão ao nosso redor que não deveriam estar. Amizades que você deveria ter cortado há muito tempo e não cortou. Relacionamentos que Deus pediu para você romper e você não rompeu. Gente que devia ter ficado para trás e não ficou. Está produzindo atraso. Então Tera, o pai de Abraão, foi apenas um atraso na vida dele. Aí depois Tera morreu, porque o atraso uma hora morre. Né? Parece muito com a nossa expressão atraso de vida. Mas Tera morreu e Abraão avançou. Ele foi para a terra prometida. Mas o que ele fez ainda? Levou um sobrinho. É o meu sobrinho, queridinho. Eu não posso largar ele. Mas o Senhor falou o quê? Deixa tudo, mas ele leva Ló. Qual o significado do nome de Ló em hebraico? Véu. Véu. Coloca um véu para ver se você enxerga para onde você está indo. Coloca um véu na tua frente para ver se não atrapalha a sua visão, a tua direção. Olha o que dá a Deus falar e você não ouvir. O cara leva o atraso e põe o véu no caminho dele. Mas vamos em frente. A Bíblia fala que Ló começou a ter desentendimento. Por quê? Porque ficaram muito ricos e os pastores de Abraão começaram a discutir com o pastor de Ló. Abraão chega para Ló e fala, não tem jeito, assim não dá, nós não podemos ficar juntos, nós vamos ter que separar. Veja, era para ter acontecido muito o tempo. Não precisava ter passado por tudo isso se tivesse obedecido desde o começo. Mas como não obedeceu, aí criou toda essa situação constrangedora, que é quando tem atrito em família. É constrangedor, não precisava ter tido, se tivesse obedecido. Mas ele levou. Aí Ló vai morar em Sodoma, levam Ló preso. Tem uma guerra lá, leva Ló preso. Aí Abraão é obrigado a sair de casa, pegar os seus funcionários e lá lutar para libertar Ló. Olha o tamanho do trabalho. Isso estava no projeto? Não, é um trabalho extra, que roubou tempo e energia, e ainda colocou ele em risco de vida. Eu quero te perguntar, as pessoas que estão perto de você te alargam a visão ou inibem a sua visão? Alargam os teus sonhos ou tornam os teus sonhos pequenos? Só avalie. Porque se a pessoa que está perto de você diminui a visão, é porque ela é um véu. Não quer dizer que você não vê do outro lado, você até vê, porque é só um véu, mas você não vê perfeitamente, porque é um véu. Então a visão fica turva, fica comprometida. Aqueles que estão ao teu redor tem que alargar a tua visão e não diminuir. Não diminuir, né? Há algo muito importante a ser feito, queridos, e Deus escolheu você para ser parte disso. Você faz parte disso. Tem pessoas que vão ser tocadas, vão ser transformadas, gente que vai ser salva, curada, coisas vão acontecer através de você. Você é uma semente boa, porque você nasceu de novo, nasceu da palavra, a semente da palavra entrou em você. Mas se você levar o Tera com você e o Ló, vai dar problema. Se quem está ao teu redor é um espinho ou uma pedra, vai dar problema. E você é alguém que ora, que busca, mas tem alguém do seu lado o tempo inteiro dizendo, você é místico demais, você é crente,
né? Virou o quê? Agora, você pensa que essa pessoa está querendo te ajudar? Não está. Ela é só um espinho te impedindo de avançar. Então não importa o quanto você estude, leia, medita e se encha do Espírito, se o ambiente ao seu redor não é saudável, você não alcança o potencial que Deus tem para você. Pastor, mas se eu me livrar dessas pessoas erradas, eu vou ficar sozinho. Eu vou ficar solitário. Querido, eu vou falar uma coisa aqui, que costuma ser aqueles conselhos de pai para filho que o filho nunca ouve. Né? Porque tem hora que parece que as coisas de Deus são loucas. E são assim mesmo. Só depois a gente vai entender. Então o que eu vou dizer aqui é para alguns que talvez esteja me ouvindo no futuro, aí na sua casa, onde você estiver. E você vai saber do que eu estou falando. E o Espírito Santo vai testificar no teu coração que essa palavra é para você. Eu vou te falar com muito amor e carinho. Pode ser que por um tempo você vai ficar realmente sozinho. Mas ouça o que eu vou te dizer. Deus nunca pede algo para você que depois Ele não te devolva muito mais. Isso em todas as áreas. Deus nunca vai pedir algo, requerer algo de você, que depois Ele não te devolva muito mais. Se o Senhor falou, afasta dessa pessoa, pode ser que um período você vai ficar sozinho, mas daqui a pouco, quando este afasta, abriu o espaço para outros virem e abençoar você. E esses outros, às vezes, não estavam próximo de você por causa deste. Esse é que era o problema. Mas agora, pessoas certas vieram para andar com você. Pessoas que vão acrescentar, somar, que vão despertar fé em você, que vão te motivar a avançar em Deus, vão valorizar as suas experiências em Deus, que vão receber de Deus através de você e vão te honrar por causa disso. Você, como semente, vai crescer e vai germinar e vai frutificar para a glória de Deus. Amém, queridos? Amém? O segundo exemplo que eu quero dar para você é em 1 Samuel 17, 28. Como eu falei, não há neutralidade, né? Aquele que não ajuda mais cedo, mais tarde, vai atrapalhar, querido. Sabe aquelas pessoas que aparentemente parece que não atrapalham em nada, mas também elas não ajudam em nada? Elas ficam só de braço cruzado, olhando, assistindo, mas na verdade ela não está torcendo por você. Quem não ajuda, mais cedo ou mais tarde, te atrapalha. O lugar que você vai alcançar em Deus depende das pessoas que estão ao teu derredor. Está entendendo? Em Marcos capítulo 5, verso 39, Marcos 5, verso 39, a Bíblia fala que o Senhor Jesus estava vindo e um homem chamado Jairo veio e clamou: Senhor, minha filha, horrivelmente doente, ora por ela. O Senhor falou: eu vou lá orar. No meio do caminho, alguém chegou falando: olha, deixa o mestre em paz, porque a sua filha já morreu. O que o Senhor falou para ele? Não ouça, crê somente. Não ouça, ignore. Tem hora que a gente precisa ignorar, crê somente. A Bíblia fala então que o Senhor chegou na casa. Ao entrar, lhe disse o Senhor Jesus: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Amém? Marcos 5, 39, começamos. E eles pararam de chorar. E eles começaram a fazer o quê? Eles riram dele. Veja como são as coisas. Isso mostra o tipo de ambiente. Entende? Não é gente normal, né? Começou a zombar. Esse rir aqui é zombar. Tendo ele, porém, mandado sair, quem que ele mandou sair? Todos. Mas espera aí. Jesus não podia fazer um milagre na frente deles? Claro, ele pode todas as coisas. Mas ele faz isso aqui para nos ensinar algo. Para que certas coisas aconteçam, você tem que cuidar do ambiente. Tem gente que não pode participar dessa reunião, porque ele está rindo, ele não crê. Então ele atrapalha o solo, não vai germinar. O Senhor falou: então saiam todos. Tomou o pai, a mãe e os que vieram com ele. Quem tinha ido com ele foi só Pedro, Tiago e João. Só esses entraram. O que o Senhor está nos mostrando aqui? Cuide do ambiente se você quer receber algo.
Entende? Por que você precisa zelar pelo ambiente? Porque a incredulidade contamina você também. Procure perto de você quem é Josué e Calebe, quem tem palavra de fé para dar para você, queridos. Porque os outros 10 espias contaminaram 2 milhões de pessoas. Entende? Pastor, mas então eu tenho que andar só com quem concorda comigo? Não, esse aqui você não deve andar mesmo. Foge também de bajuladores. Os famosos puxa-saco, né? Ou amansa cavalo. Sabe como é que é isso? Para montar no cavalo, primeiro você tem que alisar ele. Quando ele menos espera, tem alguém dominando ele. Tem alguém montado nele, pilotando a vida dele. Você tem que ter sim pessoas que falam na sua vida, mas falam com amor, falam com propósito. Não para te subjugar o tempo todo e só ser pedra de tropeço. Então ele tem que falar sim na sua vida. Do contrário, são amansadores de cavalo. São falsos amigos, que parecem que te ajudam demais, e que sem eles você não pode mais viver. Esse tipo de relacionamento é o perigo. Eu gosto muito do milagre de Pedro. Nós vamos encerrar. Lá em Atos capítulo 3, o verso 6. A Bíblia fala que tinha um aleijado que ficava deitado na porta do templo, né? Todo dia pedindo esmola. Um belo dia Pedro passou por ele. E Pedro falou o quê? Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Ele andou? Não. Pedro podia ter ido embora. Ele, né? Podia falar, não funcionou, acho que ele não creu. Eu mandei andar e ele não andou. Né? Ou talvez o aleijado falasse, Pedro, você não sei se você sabe, mas eu não ando, eu sou aleijado. Né? Se a história terminasse aqui nesse versículo, poderia ser desse jeito, mas ela não termina aí. O que Pedro faz então? Tomando pela mão direita, ele fez o quê? Levantou. Presta atenção, você precisa de Pedro para levantar você eventualmente, queridos. É importante a gente ter o Pedro perto da gente, sabe, que você já ouviu, mas parece que nada aconteceu, ele te pega pela mão e ele fala, você vai andar assim, eu não vou deixar você aqui no buraco não, você vai levantar assim, eu não vou deixar você ficar mergulhado na autopiedade, na autocomiseração, às vezes é preciso ter um Pedro para nos levantar, querido, nos erguer, isso é algo espiritual, sabe, não importa o que você tem passado, Deus já preparou um Pedro para você, queridos. Então, o que você precisa é de um Pedro, e não dos amigos daquele aleijado. Porque se você olhar no texto, você vai ver que a Bíblia diz que aquele aleijado, ele ia para a porta do templo todos os dias. Se ele era aleijado, desde quando nasceu, como é que ele ia para o templo? Alguém levava ele. A Bíblia diz que alguém lhe trazia. E talvez ele achasse que essa pessoa que levava ele era o melhor amigo dele. Mas ele levava ele para ele fazer o quê? Pedir esmola. E é muito possível que essa pessoa que levava ele, levava porque ele também tinha benefícios. Talvez por gratidão a esse amigo que ajudava tanto, ele desse uma gratificação das esmolas que ele recebia. Isso não está na Bíblia. Mas na vida real, a gente vê muito dessas manipulações de relacionamentos, esses relacionamentos abusivos, aproveitadores, que geram uma dependência emocional, uma dependência psicológica, e a pessoa fica com um véu e não consegue enxergar que aquele contexto, que aquele solo que ela está vivendo em torno dela está contaminado. Não era um amigo que levava ele para ele pedir oração. Ele estava na porta do templo. E era a hora nona, às 3 da tarde. Era o horário que eles se reuniam para orar. Tanto que o versículo 1 diz que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. A nona. Atos 3, capítulo 1. Mas ele não era levado ali para pedir oração. Tanto que ele não pediu oração para o Pedro. Ele pediu esmola. E Pedro disse, o que eu tenho, eu te dou. E Pedro orou por eles. E desde quando ele nasceu, anos após anos, ele ficou dependente de um amigo que levava ele para a porta
do templo. E muito certamente ele achava que não podia mais viver sem aquele amigo, sem aquela pessoa. Mas uma pessoa que levava ele para pedir esmola e nunca disse para ele: olha, você pode mudar a sua vida. Ao invés de esmola, peça a Deus. Cuidado, o tipo de relacionamento que você tem, porque isso pode atrasar a sua vida. Isso pode ser um atraso. Entende? Apenas tenha discernimento. A sua parte nessa história é só ter critério, ter zelo, cuidado com quem está ao teu derredor. O que você vai alcançar em Deus depende de quem está perto de você. O seu crescimento não é meramente algo individual que você faz trancado no seu quarto. Depende de quem está perto de você. Eu tenho um sonho no meu coração, eu tenho um desejo, quero fazer assim, quero fazer desse jeito. Você não tem condições para isso não. Você não consegue fazer isso não. Cuidado com a terra em sua volta. Cuidado com quem você tem feito alianças. Pastor, o que eu vou fazer então? Eu não estou aqui sugerindo para você chegar para ninguém e falar: ó, fulano, eu vi a pregação do pastor João, a partir de hoje você é uma erva daninha na minha vida, some. Né? Muito menos para você chegar em casa e dar carta de divórcio para sua mulher. Você entendeu muito bem o que eu estou falando. E é maduro o suficiente para não brincar com as coisas de Deus. Olha para cá, querido, não estou falando isso, querido. Seja sábio. Nós não estamos falando aqui de alianças. O que são alianças? Alianças familiares e alianças com Deus. Nós estamos falando aqui de relacionamento. Aliança familiar, a partir do momento que você deixou pai e mãe, família é você, seu marido, seus filhos. Essa você vai ter que pedir sabedoria a Deus para administrar. Mas relacionamentos de amizades, seja prudente para não lançar a sua semente em terrenos contaminados. Pastor, então o que eu tenho que fazer então nesses relacionamentos que não são de Deus? Que contaminam o solo da minha vida, me atrapalham o meu crescimento, o meu desenvolvimento. Não permite que eu enraize, que a minha raiz cresça e que eu desenvolva. Você não vai falar nada para eles. Você só vai começar a afastar-se. Conversa menos, fala menos. Entendeu? Não alimente o relacionamento, só isso. Ele vai entender a mensagem. Que você está indo numa outra direção que ele não quer ir. Pastor, mas eu não deveria ficar com ele para mudar a vida dele? Deus vai mudar a vida dele. Não é você. Quanto a você, cumpre o seu chamado. Cumpre o seu chamado. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Isso não é falta de amor. Você não vai deixar de amar ninguém. Se alguém precisar de você, você vai estender a mão e vai ajudar. Mas fazer parte do ambiente, do solo que está ao teu derredor, é preciso cumprir as condições de Deus na sua vida. Entende? Se você não afastar esses relacionamentos de você, Deus vai afastar você desses relacionamentos, mais cedo ou mais tarde. Porque Ele não quer que nenhum dos seus se perca. Ele te cerca por detrás e por diante. Então tome posição. Abra mão daquilo que você sabe que Deus não quer para você. E viva aquilo que Deus tem para você. Porque eu vou alcançar aquilo que Deus tem para mim. Amém, queridos? Deus tem algo para você, querido. Eu quero te dizer uma palavra de encorajamento. Ele vai cumprir na sua vida. Amém? Deus quer te levantar aqueles que estão caídos, aqueles que estão com problema financeiro. Deus quer abrir janela dos céus. Amém, queridos? Eu tenho vivido milagres de provisão na minha vida, queridos, que vocês não fazem ideia. Ah, pastor, mas eu fracassei. Deus vai produzir glórias no meio da cinza, queridos. Ah, pastor, mas eu não consigo ver uma saída. Deus já preparou tudo, querido. Ah, meu casamento é dificuldade, querido. Em nome de Jesus, você vai viver os melhores dias da sua vida, mas é preciso mudar o ambiente, é preciso mudar a fala e é preciso mudar o ambiente. Você é essa semente. O segredo não é a semente é igual. Deus é bom.
A semente é igual para todos. O que muda é o ambiente. Mas quem define o ambiente não é Deus, é você mesmo. É você mesmo que define. Amém? Você amorosamente vai exortar aquele que só fala palavras negativas e de morte. Você vai dizer, não fale isso para mim, eu quero ouvir palavras de fé. Ah, você só quer ouvir coisas boas? Fala, só coisas boas. É isso mesmo. Só quero ouvir coisas boas, porque Deus só fala coisas boas. Jeremias 29:11 diz que porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperas. Deus tem bons pensamentos a teu respeito. Se não é bom, não vem dele, porque Deus só tem bons pensamentos. Deus não perde tempo criticando o seu filho. Deus não perde tempo zombando você. Deus só te dá a palavra de encorajamento. Quando Deus muda o teu nome é para ficar melhor. Deus jamais põe apelido pejorativo. Se antes era Jacó, agora é Israel. Era Simão, agora é Pedro. Entende? Deus só fala coisas boas, Deus só tem pensamentos bons. Quem fala as coisas ruins, querido, é o diabo. E eu não quero concordar com o diabo, eu quero concordar com Deus na nossa vida, amém? Por isso, quando você vier para cá, querido, você vai ouvir algo bom da parte de Deus sempre, porque Ele vai sempre te encorajar, levantar a sua fé, amém? Eu quero terminar lendo com você o Salmo 1, versículo 1. Vamos ler juntos. Salmo 1. Que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tenho prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como um moinho que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O caminho do justo leva à destruição, não se assente à roda dos escarnecedores. Que a sua vida seja como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dê muitos frutos, e que tudo quanto fizeres prospere. Mas para isso, você tem que estar fincado numa terra fértil, e não se assentar à roda dos escarnecedores. Abra mão de relacionamentos que te afastam da alegria de Deus, porque Deus tem um melhor para você, em nome de Jesus. Amém? Que todos digam amém. É isso que Deus tem para você, querida. Amém? Você é a semente perfeita de Deus. Aleluia. Não deixe que espinhos impeçam o seu crescimento. Amém? Que Deus te dê direção, discernimento, sabedoria para identificar os inimigos em sua volta. A palavra do Senhor diz que o inimigo está como um leão que ruge ao derredor, querendo te tragar. Amém? Que a gente sejamos vigilantes, estamos sempre atentos, orando, pedindo para que o Senhor seja o seu sentinela. Amém? Porque em vão guarda a cidade, se o Senhor não estiver nos cercando. Mas para isso nós temos que estar atento, e quem tem ouvido, ouça. Estar atento ao que Deus tem ministrado aos nossos corações. Amém? Que Deus abençoe. Vamos ficar em pé.